E outro filme brazuca que entrou em cartaz é o documentário O Mercado de Notícias, do diretor e roteirista gaúcho Jorge Furtado. Pra quem não lembra do cara, ele dirigiu O Homem que Copiava, Saneamento Básico, o filme, Meu Tio Matou um Cara e além do sensacional curta-metragem A Ilha das Flores. Nesse novo trabalho, ele promoveu uma discussão sobre a história e os rumos do jornalismo, com depoimentos de vários jornalistas e com cenas de uma peça de teatro britânica, adaptada em português especialmente para a produção do documentário. A gente conversou com o Furtado sobre isso, olha só. Que notícias apareçam já no título? Aos senhores nenhuma novidade. Parecendo real, nada é verdade. Esse filme que faremos juntos é um documentário sobre jornalismo. Profissão? Jornalista. 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 Jornalista? Biscateiro. Sei lá. Já tinha uma ideia procurando esse assunto, pautar o jornalismo, e aí você chegou na peça ou foi ao contrário? Assim? Não, através da peça você chegou na pauta do jornalismo? Não, eu queria fazer um documentário sobre jornalismo. Eu queria ser jornalista, eu larguei a medicina para fazer jornalismo. Aí dentro do jornalismo eu acabei me interessando por cinema e acabei fazendo cinema, mas fiquei com essa dívida, assim, eu sempre gostei de ler jornal e do jornalismo. E aí eu fui estudar um livro chamado A História Social da Mídia, do Peter Burke e Asa Biggs, e ele falava lá do Ben Jonson, que tinha feito uma peça chamada State of News, uma crítica ao jornalismo em 1625, eu estranhei a data, porque o jornalismo começou na Inglaterra em 22. Disse, pô, o cara tão rapidamente assim sacou que estava acontecendo uma novidade, né, importante. Aí fui ler a peça e achei extremamente atual, ela parece ter sido escrita hoje, assim, com as mesmas questões, o financiamento da notícia, gente que quer aparecer no jornal, a credibilidade da fonte, tudo isso já existia naquele momento. Aí eu fiquei, pô, vou usar essa peça e misturar com entrevistas de jornalistas e fazer um documentário sobre isso. Senhora, eu quero 10 centavos de notícia, qualquer uma, para contar o vigário no sábado. Todo mundo que te passa informação tem um interesse. Isso não significa que ela não seja uma ótima fonte. O que o bom jornalista faz é filtrar esses interesses. Jornalista tem que ser uma pessoa bem informada. Será? E sabe se as pessoas comuns não querem ser abusadas? E esses jornalistas, como é que foi essa busca? Vou pegar os jornalistas que eu conheço ou os mais relevantes que você acreditou que fosse? Não, na verdade, eu não conhecia pessoalmente. Acho que só o único que eu conhecia pessoalmente era o Bob Fernandes. E eu queria um leque bem plural, assim, de jornalistas de vários veículos, né? E aí eu fui convidando eles, mandei a peça para todos eles. E convidei eles para fazer as entrevistas, eles aceitaram e foi isso. Assim, eu conheci eles na entrevista, não conheci eles antes, não. Eu consigo notícias melhores na padaria. 10.000 vezes mais em uma única manhã. Tudo é interpretação. Todas estas notícias são igualmente certas e verdadeiras. Também tem um site, né, cara? Sim. Tem um site que também tem um conteúdo ali separado, as entrevistas separadas, né? Que é muito interessante também. Todo o projeto ele foi pensado para o filme e para o site, mercadodenotícias.com.br. Toda a minha pesquisa, que começou em 2006, está lá, com todos os links para todos os jornalistas, todos os textos que eu pesquisei, a peça, toda a história da peça e as entrevistas dos jornalistas na íntegra, inteirinhas, estão lá, a peça inteira, os ensaios todos, estão todos lá. Tem até um momento interessante no filme que aparece lá da obra do Picasso, né? Aquela história é incrível, né? Um Picasso do INSS. Aquilo ali enganou todo mundo, muita gente. Porque é o seguinte, eu acho que o maior inimigo do jornalismo é o preconceito. É o cara que sai de casa já, olha, a matéria vai ser sobre isso. E ele sai com aquilo fechado, ele já tem a manchete pronta, ele já pensou toda a matéria e ele não consegue enxergar a realidade. Eu acho que isso é o fundamental do jornalismo, é tu estar aberto para a realidade a ponto de mudar de ideia, né? Eu tive uma experiência que não é exatamente um documentário, mas é quase um documentário, que é o Ilha das Flores, que foi o seguinte, eu fui convidado para fazer um filme sobre separação de lixo orgânico e inorgânico. Foi assim que começou, um professor, Newton Fischer, me chamou para falar sobre a separação do lixo, né? O lixo, como é que acontecia com o lixo. Aí quando eu cheguei naquele lugar lá e tinha aquela situação, eu disse, não, eu vou fazer uma outra coisa, tu tem que estar aberto a mudar de ideia, né? Isso é assim que tu cresce. Né? Todas as pesquisas mostram que as gerações subsequentes, com menos de 30 anos, ninguém assina jornal. Dizem que é muito difícil entender uma revolução quando ela está acontecendo. Eu tenho a esperança, eu posso falar da esperança, que não é grande, de que as pessoas se deem conta de que
O jornalismo depende dos jornalistas, né? Isso é verdade? Tanto quanto o resto.